Que bênção louvor, gente. Hoje o pessoal do louvor, inclusive, vai tá fora hoje à noite, né? Louvando na Assembleia de Deus do Cajuru, é isso? É isso? É? Benção. Gente, vamos lá. Bíblias na mão. Amém? Amém? Gênesis, acessem aí, Gênesis. Gênesis capítulo 25, eu vou ler do 27 ao 34. Hoje eu quero falar e a gente meditar um pouquinho sobre bênção, sobre a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas. Essa história de Gênesis no capítulo 25, a partir do 27, eu vou ler só o finalzinho, conta a história de Esaú e Jacó. E como nós tivemos duas disposições de vida, de espírito e de atitude diante da bênção de Deus. Então ali conta a história. E cresceram os meninos. E Esaú foi um homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? E então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, e ele bebeu, e ele levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Antes da gente mergulhar no texto, é bom a gente entender a relação que Deus tem com a bênção dele no meio do povo. Deus tem um plano instituído. Deus não está submisso ao tempo. Deus tem um plano de redenção da humanidade e o que acompanha o plano de redenção da humanidade é a bênção de Deus para que esse plano aconteça. Então, a primeira coisa que nós, como cristãos, temos que entender é que a bênção de Deus tem a ver com Ele e não tem a ver conosco. A bênção de Deus repousa sobre a humanidade, em tudo. Assim como a graça de Jesus Cristo é espalhada. Tão espalhada que Ele faz chover na roça de quem acredita e quem não acredita. O sol nasce para todos. Nasce para o ímpio e nasce para o salvo. Nasce para a galera na cadeia e nasce para a galera na praia. O sol está lá, assim como a bênção de Deus. Era assim que no passado eles diziam. Isso está escrito no Antigo Testamento. Enquanto você vê o sol se pondo, o sol se levantando, você pode ter certeza que a bênção de Deus está acompanhando a humanidade. Então a bênção de Deus está instituída. O grande problema é qual a relação que nós, os mortais, as criaturas, temos com a bênção. Como que a gente lida com ela? Como é que a gente acessa a bênção? Porque há sim bênçãos que você pode perder no caminho, você pode abrir mão. Há bênçãos que você pode desprezar, sendo que ela está à sua disposição. E o que tem acontecido hoje, numa deturpação do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus, é que as pessoas estão tomando a bênção como se tivesse relação com elas. E aí elas vão para as igrejas, lotam os cultos atrás de uma bênção que tem a ver com ela. Mas a verdadeira bênção de Deus tem a ver com Ele. O que Ele está fazendo através da humanidade para que o plano dele se cumpra e Ele distribui bênçãos para que isso aconteça. Como os milagres que Jesus fazia tinha um objetivo: mostrar para todos que Ele era o Cristo. Porque havia as profecias dizendo que quando o Messias aparecesse, milagres aconteceriam. E tudo foi provado em Jesus.
Então a bênção não tinha muito a ver. É claro que o fruto da bênção foi o cego, mas não tinha a ver com o cego, tinha a ver com Jesus. Não tinha a ver com o paralítico, tinha a ver com quem curou o paralítico. Não tinha a ver com o morto que ressuscitou, tinha a ver com quem ressuscitou o morto. Essa é a relação que nós temos que entender, prioritariamente. E o judeu tinha uma outra crença. O judeu acreditava que bênção pegava, sabe? Bênção pega. O judeu, tem gente aí que tem medo de macumba, né? Macumba pega ou não pega? Para o judeu não era a relação macumba pega ou não pega. Para o judeu é bênção pega. E eles tinham uma preocupação tão grande com a bênção de Deus, porque era a promessa de Deus para o povo. E é por isso que tinha uma bênção que passava de geração a geração. A bênção divina passada pelo filho primogênito, aonde o pai abençoava o filho e era como se pegou a bênção e pegava, porque tinha uma promessa divina de que aquele povo ia cumprir uma missão na terra. Então pegava. Então era assim, faz o que tem que ser feito, faz o rito e a bênção vai pegar, vai acompanhar. E era por isso que Deus era o Deus de gerações. É por isso que Deus, quando se apresentava, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Fala assim, a minha bênção dura gerações. E ela dura até hoje para nós. A relação que a gente tem que ter com a bênção é que é o esquema. E é por isso que eu coloquei não perca a bênção, porque existe a possibilidade da bênção estar correndo na eternidade e você deixar ela passar e não se aproveitar dela. Como fez Esaú. A bênção da primogenitura na época do judeu, ela era maravilhosa, porque o primogênito, ele tinha, antes de mais nada, o direito à bênção de Deus. A bênção de Deus ia seguir de geração a geração através do primogênito. O pai, quando estava velho, chamava o filho e falava, filho, a bênção de Deus que habita em mim passa para você. Eu te abençoo. E a partir de agora, a bênção de Deus era transferida para o filho primogênito. A herança era passada. O primogênito, dependendo da tradição, ou ele tinha metade da herança do pai, ou em alguns casos até 2/3. Dependendo do número de irmãos e irmãs, ele recebia tudo. E ele era o novo patriarca. E a palavra de Deus nos conta que Isaac teve 2 filhos, gêmeos. Um nasceu antes do outro. Esaú sai, Jacó saiu atrás, lembra? Agarrado no calcanhar de Esaú. E conta a história que Esaú já velho, na época de transferir a bênção, fazer a bênção pegar, chega Esaú do campo. Esaú era diferente de Jacó. Esaú era o cara dotado para a bênção, assim, sabe? Tem aquela galera que você fala, esse cara aí é abençoado. E Esaú dava a impressão que era. Era que nem lá na escolha do rei, quando o sacerdote foi ver os filhos de Jessé e foi passando todo mundo. E, sabe, tem que falar, esse cara tem pinta de rei. Esaú tinha a pinta de primogênito, tinha a pinta de herdeiro, tinha a pinta do cara que a bênção vai pegar. Porque ele era o cara estilo, padrão, estereótipo, judeuzão top, assim. Pelo que a Bíblia fala, ele devia ser o cara mais saradão, alto, forte, musculoso, o cara que sabia. Ele era um Rodrigo Hilbert da vida. Ele fazia a churrasqueira, ele matava a caça, ele fazia o espeto, ele... que comparação, hein? Perdão, irmão. Mas ele era esse o cara. E Jacó não, Jacó era tipo cozinheiro, o filhinho da mamãe. Ele ficava em casa, não gostava muito de sair, um cara mais introvertido, não tinha muita pinta. Só que Esaú mostra, esses 2 personagens, tanto Esaú quanto Jacó, mostram pra gente a relação que as pessoas têm com a bênção de Deus. Então olha só a história. Primeiro, vamos analisar qual é a postura de Esaú frente à maravilhosa bênção de Deus na vida dele. Primeiro, ele toma o que a gente chama de decisão com o estômago.
A pior coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é pautar a sua vida com decisões tomadas pelo estômago. Decisões instintivas. Decisões sem cunho de médio e longo prazo. Sem entender qual que é o papel dele na vida e na sociedade. Porque olha só Esaú. Ele chega depois de uma caça, vê Jacó com seu prato de guisado e lentilha, e ele começa, primeiro, impulsividade. Impulsividade. Impulsividade é aquele cara que toma, tipo assim, ele toma a decisão no impulso. Cara, me vende esse prato aí. Dá essa comida pra mim. É gente que vai, você acorda de manhã na segunda-feira e você fica de olho nas oportunidades. Sabe? É impulso. Tua vida não tem um plano. Você acorda segunda-feira e vamos ver o que vai dar. Você nem planeja onde você vai comer. Você vai, a hora que der fome eu me viro. Aí o cara já, aqui eu acho que eu vou pra lá, acho que eu vou. É impulsividade. Esaú era impulsivo. E hoje nós vivemos num mundo que exacerba e incentiva a impulsividade das pessoas. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas tem um negócio chamado compra por impulso. O marketing, na atualidade, descobriu que homens e mulheres são impulsivos, assim como era Esaú. A gente vai por impulso. É por isso que quando você vai chegando perto do caixa nas lojas, tem gôndolas espalhadas para o último lado para pegar você na compra por impulso. Você olha ali, você está ali, o chocolate olha para você olha para o chocolate. Fala assim, eu não podia comer chocolate, mas tá aqui já, vou pegar um chocolatinho só. Impulso. Compra por impulso. Tava falando pra Jo agora, eu tô pesquisando uma coisa pra comprar, foi dar um Google, minha vida virou um inferno agora, porque não dá pra entrar no celular que tem uma oferta na minha cara agora. Meu Deus do céu, não quero mais. Impulsividade. E a impulsividade normalmente vem seguida de exagero. É ou não é? Olha só, cara, você já viu alguém morrer de fome? Não, de boa. Alguém já morreu de fome perto de você? Eu não conheço. Sério, nunca vi. E mesmo olhando nas notícias, você vê, mas eu não conheço fulano que morreu de fome. Esaú chega para Jacó e fala assim, de que me vale a primogenitura? Eu estou para morrer. Esaú era assim, cara, era tipo, meu Deus, eu vou morrer se eu não comer agora, eu vou morrer se eu não fizer essa viagem, eu vou morrer se eu não for para esse lugar, eu vou morrer se eu não faltar esse culto, eu vou morrer se eu não estiver não sei aonde. Era Esaú, impulsivo e exagerado. Ele chegou, olha só a lógica do bicho, de que me vale a primogenitura e a bênção de Deus se eu estou com fome? E a gente dá risada, mas hoje tem gente que faz isso a vida inteira. De que vale a bênção de Deus e a bênção de Deus para minha família se eu tenho um passeio para fazer? De que vale a bênção de Deus e a continuidade da minha vida e da minha família nos caminhos de Deus se eu tenho alguma coisa para comprar? De que vale a bênção de Deus e os caminhos que Deus preparou e o meu chamado se esse emprego é bom? Ele foi num prato de comida, mas quais são os pratos de comida que são nos oferecidos hoje? E pessoas que deixam passar a bênção divina, a bênção do chamado dele, porque o emprego é bom, porque a carreira é legal, porque eu preciso me dedicar a isso, porque se eu não fizer isso, meu Deus do céu, estarei para morrer. Impulsividade, exagero e hedonismo. Que é prazer imediato, hedonista, são pessoas que estão preocupadas com o impulso, com a vontade, com o desejo, são exageradas e querem saciar sua própria fome. Fome de prazer, fome de diversão, fome de não ficar de fora das coisas, né? Cada vez mais toma campo o tal do FOMO, Fear of Missing Out. A galera tem medo de não participar das coisas. Vai que eu vou no culto no domingo e surge algum meme legal e eu não peguei ele do início. Cara, é louco isso.
Vai que a bênção de Deus vai me atrasar porque eu preciso participar do evento XPTO não sei aonde. Você tem medo de não participar das coisas, você tem medo de estar de fora da vibe, tem medo de estar de fora da onda, da moda. É isso, é hedonismo, porque no final o que vale é o post, o que vale é você estar participando. Para Esaú o que valia era saciar a fome. A bênção de Deus que se exploda. De que me vale a bênção da primogenitura se eu estou com fome? Fome. E a fome dele era uma fome de estômago mesmo, era o estômago roncando. Se naquela época tivesse um Snickers, dava para dar, toma aí, toma um Snickers. Come aí, quem sabe você não abandona. Outra analogia fraquíssima também, perdão. Mas é só para você ter ideia do tão banal que isso é. É banal. Banal a ponto de que instinto do tipo dor, frio, fome, desconforto, só isso já basta para que a pessoa deixe a bênção dela passar. Esses dias eu ouvi de um cara e eu falei assim, meu Deus, eu fiquei com vontade, mas não. Eu falei, não é possível. Eu falei assim, não, eu não, o pessoal, a minha família gosta lá da igreja e tal. Eu falei assim, cara, mas lá é difícil de estacionar. Eu falei, cara do céu. Pois é. É difícil de estacionar lá. Ou seja, minha esposa gosta da igreja. Os meninos gostam lá do culto das crianças, mas lá é difícil de estacionar. É isso que Esaú estava falando, cara, de que me vale a bênção e a primogenitura se eu estou com fome? De que me vale a bênção de Deus e o meu chamado se é difícil de estacionar? A gente tem essa lógica de hedonismo e outra de imediatismo. Porque para Esaú pouco importava a eternidade, pouco importava os filhos, pouco importava a bênção divina, desde que ele resolvesse o problema dele e dar fome dele, do que precisava naquele momento. Quando a gente fez há tempos atrás um curso de homens, a gente ouviu vários relatos e testemunhos, e um dos relatos que me marcou muito foi um desses homens falando o quanto as decisões do pai dele influenciaram a vida dele de inconstância. Porque ele falou, cara, a nossa vida era uma eterna inconstância. Lá em casa a gente não sabia o que ia acontecer quando o pai chegava. Porque às vezes o pai chegava em casa e falava, arruma tudo que nós vamos mudar. Porque o pai arrumou um emprego não sei aonde. E diz que ele, os filhos, a mãe arrumavam tudo e ia atrás. E o pai ia para outro lugar. Aí quando ele falou, cara, quando a gente estava se acostumando num lugar, tinha os amiguinhos, tudo certo. Chegava o pai de novo lá e falava assim, arruma tudo agora, porque agora nós vamos para outro lugar. E um dia comprava uma casa e quando ele estava se acostumando com o quarto dele tudo, o pai chegava lá e falava, nós vamos para outra agora porque eu comprei uma outra coisa. E ele falava, a minha vida toda foi um desespero da nossa família, esperando que o pai chegasse em casa e qual que ia ser a novidade do pai. Destruiu a família através de inconstância, de hedonismo, de imediatismo, e não trouxe a bênção e a segurança para a família dele. Porque o que um homem devia fazer, e fica aqui a dica para nós, homens, pais de família, é que a nossa família, a nossa esposa e os nossos filhos têm que sentir segurança, não insegurança. Tem que ser assim, que bom que o pai chegou. Não, pelo amor de Deus, o pai está vindo. Espere agora, o que vai acontecer? É totalmente o contrário. Esaú não pensou em ninguém. Esaú não pensou nos filhos dele, que depois, no futuro, iriam cobrar o pai deles da bênção. Significa isso que pais e mães podem abrir mão de uma bênção e prejudicar os seus filhos e os seus netos. Quantos pais e mães hoje, por causa de frio, fome, imediatismo, não tem lugar para estacionar, não sei o que lá, estão nem aí para o seu filho, para sua filha, para os seus netos. Não se preocupam com isso, por quê? Porque são hedonistas e imediatistas, sem planejamento de vida nenhum.
Esaú não tinha planejamento. Esaú era vida louca. Ele saía, vamos ver o que vai dar hoje. Pelo jeito, esse dia não deu caça. E ele não estava preparado, né? Saiu, foi caçar. O cara era exímio caçador. Nesse dia não rolou caça. E ele não sabia o que fazer daí. Aí ele saiu atrás de uma solução para o problema imediato dele. Por quê? Porque se Esaú fosse um cara preocupado com a bênção e com a família dele, ele ia caçar, guardar para o tempo. Pode ser que eu saia caçar algum dia e não dê caça. Então eu tenho que estar preparado para ir. Não, ele não se preparou, não. Ele deixou ir o desejo ao desespero, a ponto de que me vale a bênção se eu não estou com fome. Eu não sei quais são os pratos que são nos colocados, mas eu sei e vejo a vida de pessoas inconsequentes. É inconsequente. Esaú foi inconsequente. Inconsequente é uma pessoa que não se preocupa com a consequência dos seus atos. É a pessoa que fala o que vem na telha, que diz o que precisa ser dito, que toma a decisão que precisa ser tomada, que sai, que vai, que vem, que muda, que compra, sem consequência, sem planejamento. E durante todo o tempo estava a bênção ali. Deus nunca tirou a bênção. Deus falou, a bênção está aí, galera. O problema não é a bênção de Deus. O nosso Deus é abençoador. O nosso Deus é amoroso. O nosso Deus é justo. O nosso Deus tem prazer em abençoar o seu povo. O problema não é Deus, o problema é a gente com a bênção. O problema é que a bênção está ali, está aqui o tempo todo e a gente não acessa ela, a gente perde ela por atitudes imediatistas, impulsivas, que só tem a ver com o nosso umbigo, com o nosso desejo primário, que só tem a ver com a nossa carne, com o nosso prazer, com as nossas inconsequências, com as nossas impulsividades. E Deus estava ali o tempo todo. A bênção está aí, meu filho. Não tirei, não vou tirar. E aí a gente vê uma outra figura, que diferente do cara talhado para ser o cara da bênção, você tem Jacó, um cara cheio de problemas, cheio. Jacó era trapaceiro, Jacó tinha problemas de caráter, Jacó já nasceu tentando usurpar do irmão dele a primogenitura, tipo assim, né? Que dizem os teólogos, é essa ideia já, de que Jacó já estava puxando, eu tenho que ser o primeiro. Jacó, diferente de Esaú, ele já era planejado desde o ventre. Jacó já era focado na bênção de Deus desde o ventre. Jacó era hiperfocado. Esse é o termo que a gente fala. Tem gente que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. O cara que tem medo de perder as coisas, ele vai onde vai, tem medo. Tanto que o cara que tem medo de perder as coisas, você convida ele para ir numa festa de aniversário, ele tá lá e fala, ai meu Deus, que hora que vai acabar isso aqui? Porque eu devo estar perdendo alguma coisa em algum lugar. Aí fica boa, daí ele vai para casa, daí ele vai assistir a série. Aí ele fala, meu Deus, eu tô assistindo a série, o que será que tá acontecendo? Onde estão meus amigos? Aí ele pega, o pessoal tá no churrasco, rapaz, tô perdendo um churrasco. Aí ele vai pro churrasco. Aí ele vai no churrasco, ele fala, meu Deus do céu, será que o pessoal tá lá naquela jogo lá de futebol? Acho que eu preciso ir lá pro jogo. Daí vai, ele nunca tá em lugar nenhum e quer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jacó era diferente. Jacó era hiperfocado. A pessoa que é hiperfocada em alguma coisa, ele fala assim, cara, vamos sair? Fala, não posso. Por quê? Porque eu tenho que fazer um negócio aqui. Não, mas cara, vai ter um negócio bacana lá que a gente vai fazer então, não vai rolar. Por quê? Porque eu tô planejando aqui, porque se eu for lá, eu vou perder de fazer isso, e fazendo isso eu vou ter aquele resultado, e tendo esse resultado eu vou lá, então eu acho que não vou, cara. O hiperfocado, ele fala assim, eu acho que eu não vou nem olhar, porque se eu olhar vai me dar impulso. Então, e eu sei que eu sou impulsivo, então eu acho que eu não vou olhar. O hiperfocado, ele passa na gôndola e ele não olha pro ladinho. Ele vai assim olhando pro caixa, fixo no olho do caixa. Ele falou, não, porque se eu olhar para essa gôndola aqui, vai me desviar e eu não posso fazer. Jacó era diferente de Esaú, era hiperfocado. E outra, Jacó valorizava a bênção. O pouco caso que Esaú fazia da bênção, Jacó valorizava ao extremo.
Jacó era aquele que acordou um belo dia, se viu como não primogênito e não aceitou a situação que ele estava. E passou a vida inteira perseguindo a bênção de Deus na vida dele. Jacó era o contrário. Jacó não era igual o irmão que fala assim, não, mas a igreja é uma bênção, mas tem dificuldade de estacionar. Jacó não olhava o entorno, ele queria saber onde está a bênção de Deus e é lá que eu vou. Se lá tiver a bênção de Deus para minha família, para minha descendência, para minha geração, eu vou estar lá e eu vou dar um jeito para estar lá. Jacó não era movido pelas circunstâncias, mas Jacó movia as circunstâncias em sentido da bênção. É totalmente diferente a postura de um e de outro. Porque Jacó se preparou. Jacó era brigador, era lutador. Jacó era negociador. Porque quando o irmão dele chegou e falou assim, cara, me dá esse prato aí, ele falou, oportunidade. Bateu aqui agora a oportunidade. Tá com fome, mano? E eu fico imaginando o Jacó. Jacó ficou mexendo o caldinho. Tá cheiroso, hein? Atiçando a impulsividade do irmão dele. Falou, tá gostoso, hein? Vermelhinho. Você imagina os temperos que eu pus aqui. Dá não? Não é assim. Como? Dá. Só que tem preço, meu amigo. E ele diz lá, me vende hoje a tua primogenitura. Se você olhar e quem estuda a Bíblia diz, alguns dizem que Jacó foi usurpador, que ele usurpou a bênção do irmão dele. E há quem veja uma falha gravíssima de caráter na vida de Jacó. Só que o que a palavra de Deus, olha o que Deus diz. Eu vou ler para você o texto que está em Malaquias, no capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele diz assim, ó, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, em que você nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Essa palavra de Deus é pesadíssima. É pesadíssima. A palavra de Deus diz, eu amei a Jacó e eu odiei a Esaú. Isso quer dizer para nós que Deus lida com os problemas de caráter que nós temos. Porque todos nós temos. Não tem ninguém nessa igreja, nessa comunidade que é santo. Não tem. A santidade em nós vem através de Jesus Cristo, através do sangue dele. Todos nós temos os nossos problemas. Mas não são os nossos problemas que fazem Deus nos amar ou nos odiar. Mas a relação que eu e você temos com a bênção de Deus na nossa vida. Ou seja, me dá a entender aqui que Deus teve ódio de quem fez pouco da bênção dele na vida. Porque Esaú tratou com desprezo a bênção de Deus na vida dele. E quantos de nós tratamos com desprezo a bênção de Deus na nossa vida? Deus deixa diante de nós a bênção sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre as gerações. E tem gente tratando a bênção divina desse jeito. Não, eu não vou, tenho outras coisas para fazer. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem algo para você fazer. Deus quer que você faça parte do plano dele de redenção da humanidade, usando teus dons, os teus talentos. E o que você está fazendo? Está preocupado com qual vai ser a próxima compra, qual vai ser o próximo impulso, qual vai ser a próxima adição, qual vai ser o próximo passo de carreira, qual vai ser o futuro. E esses aí trocam a bênção de Deus por qualquer coisa. Jacó era obstinado. Obstinação é quando o cara se enche de galhardia, de hombridade. Doa quem doer, eu vou fazer isso aqui. Jacó era tão obstinado que ele brigou com um anjo, cara. Jacó era do tipo do cara chato atrás da bênção. Era o tipo do cara que você não imagina. O anjo está lá, o anjo do Senhor. Alguns dizem que é o próprio Deus. E fala assim, não, vamos brigar aqui.
Jacó era obstinado, cara, ele não estava nem aí. E Deus, diz a palavra que Deus ama pessoas assim. E Deus releva o problema de caráter daí. Por quê? Deixa eu dizer para você, porque problema de caráter tem perdão. Problema de caráter tem alcance. Problema de caráter na própria bênção é transformado. Agora, quando você faz pouco da bênção de Deus, não tem o que fazer, porque é a tua, é você que não quer. Deus deixa a escolha. E Esaú não quis, perdeu a bênção, simplesmente perdeu. Eu conto essa história e sempre quando eu falo desses dois casos, eu fico imaginando filhos e netos. Eu fico imaginando o quanto custa para um filho, o filho de Esaú, ouvir que a bênção não fez parte da linha hereditária dele. Que durante os anais da história e todos os sacerdotes que vieram após falavam: o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Esaú foi tirado da linhagem. E não só ele, filhos, netos, bisnetos. Hoje está faltando no nosso mundo homens obstinados. E nesse momento eu faço um recorte e falo para nós homens. Porque a sociedade atual tem destruído o estereótipo masculino, exacerbado o estereótipo feminino. Por quê? Porque os homens deixaram de ser obstinados. Porque os cultos de criança lotam. Porque os cultos femininos lotam. Mas e os homens? Estão com fome, estão com sede. Querem ir passear, querem ir fazer os seus planos de carreira e não sei o que lá. E abandonaram a bênção de Deus sobre a casa deles, sobre a vida das suas famílias. Trocaram a bênção de Deus por tudo que pode ser mais carnal e material que esse mundo nos dá. E é pesada a palavra de Deus. Sabe o que Jacó era? Jacó era intencional na bênção. Jacó contava o que ele ia fazer no dia que ia colocar ele em direção da bênção de Deus. Se Jacó vivesse hoje, ele ia acordar, pegar o planner dele na domingo e falar assim: segunda-feira, o que eu tenho que fazer para me colocar mais perto da bênção de Deus? Onde almoçarei para ficar mais perto da bênção de Deus? Segunda-feira à noite, o que eu vou fazer para que a bênção de Deus esteja mais próxima a mim? Com quem que eu tenho que falar para que a bênção de Deus seja realidade na minha vida? Quem que eu tenho que ouvir? Qual é o podcast que eu vou ouvir para que a bênção de Deus seja realidade na minha vida? Quarta-feira, qual é o texto bíblico que eu vou ler para que a bênção de Deus seja realidade na minha vida? Como é que eu vou traçar a minha carreira para que a bênção de Deus se materialize na minha vida? Que curso eu vou fazer para que os dons e talentos que Deus me deu reflitam a bênção dele sobre a minha vida? O que eu vou fazer no ano que vem para que a bênção de Deus seja realidade na vida dos meus filhos? Como é que a bênção de Deus vai se refletir na vida dos meus netos? Ele era intencional. Diferente de Esaú, que acordava e falava: vamos ver o que o dia nos proporciona hoje. Impulsividade. E quando nós chegamos no tema de não perder a bênção de Deus, só tem um recado aqui para nós. A única pessoa capaz de te tirar da bênção de Deus, sabe quem é? Você mesmo. Não é o diabo, não é o Espírito Santo, é você mesmo. Porque Deus nos criou com livre-arbítrio. A bênção esteve sempre lá. E Esaú podia tomar ela e não tomar. É decisão. É como Josué chega diante dos homens e depois de caminhar tanto, fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Na boa, não escolhe lado, não escolhe logo para quem você vai servir. Ou você serve lá o Deus dos amorreus, você fica nessa vida aí de vadiagem que vocês têm, ou vocês escolhem servir o Deus Salvador. Todavia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Hombridade. E a partir de hoje, toda a minha vida vai ser direcionada para isso. Nós vemos hoje pessoas abrindo mão da bênção de Deus e que essa não seja a nossa realidade. Então essa semana, a minha oração foi: Deus, tira de mim toda a impulsividade. Deus, retira de mim todo o exagero. Porque nós somos exagerados.
Nunca a gente viveu uma vida tão boa quanto a gente vive hoje, gente. Olha aí pro teu pai, pro teu avô. A gente é exagerado. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Ó céus. Morreremos de fome. Seremos assassinados. Nos tirarão das nossas casas. É um exagero, velho. Não, se não trabalhar, o futuro da minha família é exagero. Impulsividade, exagero. Senhor, tira de mim o exagero. Tira de mim a visão que eu tenho de mim mesmo, de só saciar o meu prazer, de ser hedonista. Tira de mim o desejo do imediatismo, de achar que as coisas vão acontecer para amanhã. Devolve em mim a visão da eternidade. Me dá planos, Senhor, de vida que tenham a ver com a tua bênção e não comigo. É maravilhoso quando você faz o plano da sua vida e da sua família baseado na bênção de Deus e não naquilo que você quer. Uma oração boa para você fazer hoje. Fala assim, ó Senhor, direciona a minha vida e a vida da minha família em direção à tua bênção. Cria caminhos para mim e para minha família que vão em direção da bênção. E não nos deixe perder a bênção que está disponível para a gente. Tira de mim a inconsequência, Senhor. Atos inconsequentes de homens, de mulheres, que tomam decisão todo santo dia sem ter referência naquilo que Deus quer. Não viva uma vida assim. Viva diferente. Nem que isso custe a luta para que isso aconteça. Porque para terminar, eu fui ler o texto todo, né? E na obstinação de Jacó às vezes até eu acho que passou do ponto, mas ele era obstinado. Porque ele já tinha tudo, cara. Que ele já tinha a bênção toda. Aí aparece o anjo quando ele vai encontrar com Esaú e fala assim, não, eu quero mais. Vai embora não, como assim vai embora? Não vai embora. Tem bênção aqui, eu quero a bênção. E durante uma noite toda, e ele sai mancando, cara, ele sai acabado da luta. Mas eu fico imaginando o que esse cara fez a ponto de Deus dizer isso. Eu amei Jacó e odiei Esaú. Isso é uma coisa que tem me feito refletir muito sobre quando eu falo de discipulado. Falei isso aqui alguns dias atrás. Para você ter o amor de um pai, só basta o fato de você existir. Você existiu, teu pai e tua mãe te amam. Agora, ter orgulho do pai merece dedicação e trabalho. Para um pai olhar para um filho com orgulho, além do amor, merece trabalho e dedicação. E na minha visão, era assim que Deus olhava para Jacó, quando ele falou que amava Jacó e odiava. Era Deus cheio de amor, olhando para Jacó, cheio dos problemas de caráter, aqueles problemas que ele tinha. Mas Deus olhava e falava assim, esse cara é obstinado, ele quer minha bênção. Ele quer estar comigo, ele quer. E Deus olhava, dá a impressão que brilhava os olhos. E depois da luta, Deus fala assim, olha, não é mais Jacó. O passado ficou para trás agora. Israel agora. Você conquistou a bênção. Vou mudar teu nome. Vou mudar tua história. Porque agora você é Israel. Toricá. É isso que Deus quer fazer com famílias, com homens, com casas, com lares, com empresas, com projetos. Deus quer isso. E adivinha, tá fácil. Porque como o Melk disse aqui, tá a um passo da tua distância e da tua decisão. É só você decidir a partir de hoje e falar assim, não é que a bênção eu vou ficar clamando, não, eu vou tomar posse. Aí eu concordo com aqueles irmãos que falam assim, ó, tome posse da bênção. Aqui tem a ver. Que é você falar assim, não, eu tomo posse da bênção de Deus, não vendo ela
não abro mão dela e ninguém vai tomar a bênção no meu lugar. Isaac disse para Esaú, falou assim: o teu irmão tomou a bênção que era sua. O teu irmão tomou a bênção que era tua. Tanta gente fazendo pouco da bênção e tem gente que quer tomar posse dela. Eu quero. Se você quer, se coloque em pé aí, nós vamos orar. E que essa seja a oração na tua vida, na tua história. Que você jamais perca a bênção de Deus. Não deixe isso acontecer. Se coloque diante de Deus hoje e diga o seguinte: fala, Senhor, eu tomo posse da bênção na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida da minha casa. As gerações vindouras serão testemunhas da tua bênção na minha vida. Senhor, é isso que nós te pedimos hoje. Nós viemos diante de ti com as nossas famílias, nossas casas, e nós tomamos posse da bênção, da tua bênção na nossa vida. E nessa manhã nós traçamos os teus planos e dizemos que o Senhor nos guie nos caminhos e na direção da tua bênção, ó Pai, sempre. Que o Senhor nos faça intencionais com relação a isso. Que o Senhor nos livre do imediatismo, do exagero, do hedonismo, da inconsequência, da falta de planejamento. Mas que o Senhor, Espírito Santo, assim como foi com Jacó, a gente comece a pautar nossas vidas na direção da tua bênção e do teu chamado. Ah, Senhor, que bom é ouvir que o Senhor nos ama. Mas também é bom saber que talvez, de alguma forma, a gente cause orgulho no Senhor. De ter uma vida que busca a sua bênção, que busca os teus ensinamentos e a tua direção. Faz isso conosco, ó Pai. Espírito Santo, nos lembre a cada dia. Não nos deixe andar na cultura desse mundo, que afasta pessoas daquilo que é caro ao Senhor. Que tristeza seria a gente ouvir da sua boca que o Senhor nos odiou. Por quê? Porque nós fizemos pouco caso daquilo que o Senhor deixou disponível para nós. Não nos deixe assim, Pai. Não nos deixe passar por esse vexame eterno. Nós não queremos isso. Colocamos a nossa vida e a nossa casa diante do Senhor e tomamos posse daquilo que o Senhor deixou instituído para as nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, seja o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, o Deus dos nossos netos. Amém. Jesus, és meu amigo.